E aí, pessoal, de novo aqui mais um episódio de mais um podcast Conecta Plástica da Faga Medical. Hoje, tendo a honra de receber aqui nos nossos estúdios do UOLS, edição 2022, Dr. Eduardo Montag, um cirurgião plástico mundialmente conhecido pelas cirurgias de mama, um professor, um cara que tem muito ensinamento, muita capacidade cirúrgica, muita capacidade científica e que transmite sempre isso. É um dos idealizadores do Breast Science, é um dos fundadores desse curso maravilhoso, né, que acontece a cada 2 meses, né? Nós temos 3 a 4 edições por ano. Né? Que transforma a vida das pessoas, transforma a vida dos cirurgiões, é uma abordagem muito bacana. E esse é um cara que vai trazer para nós aqui algumas informações muito importantes que você, cirurgião plástico do Brasil inteiro, do mundo inteiro, pode compartilhar. E, eventualmente, se tiver ainda e restar ainda alguma dúvida, pode entrar em contato com o Eduardo, que ele é sempre muito solícito. Eduardo, muito obrigado por estar aqui. É uma honra te receber. A Faga Medical sente-se honrada em ter você antes como parceiro, como amigo, como cliente, mas, acima de tudo, a gente tem a honra de receber uma pessoa como você, com a envergadura que tem o teu nome, o teu talento, a tua capacidade científica. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade. Obrigado pela oportunidade. E aí vamos conversar um pouquinho de plástico. Vamos falar sobre vamos falar um pouquinho de tudo, mas vamos falar principalmente agora nesse momento em que a cirurgia plástica da mama está se transformando, né? E você que sabe muito e conhece muito da plástica de reconstrução de mama, o que você pode dizer para essa nova geração que está chegando agora? Qual foi a transformação que você sentiu da época da tua residência, da época que você fazia residência, que você se formou cirurgião plástico, que você praticava na reconstrução de mama e que você mudou? O que modificou nesse período da tua experiência da cirurgia de reconstrução de mama? Eu estava assistindo uma aula aqui agora e eu estava comentando isso com um colega e eu falei: a gente envelhece, a gente amadurece e assim, mudou tudo. Eu acho que assim, falar o que mudou tudo. Mas uma coisa que eu acho que é a coisa mais importante é que eu acho que você começa a morrer quando você acha que você sabe tudo, que você não muda nada. Então acho que os últimos 4, 5 anos muita coisa mudou, não só na cirurgia reparadora da mama, mas na cirurgia estética. Então o que a gente precisa fazer é ter essa vontade de aprender sempre. E a segunda coisa que a gente tem que ter é a humildade de saber que a gente sabe muito pouco. Então, eu falo assim, a gente vai mudando o nosso conceito, a gente vai melhorando a nossa técnica, incorporando técnicas dos nossos colegas. E para isso acontecer, a gente tem que estar aberto à mudança. Então, as coisas que mudaram desde que eu acabei a residência, vai acabar agora, janeiro de 2023, vai fazer 20 anos que eu acabei a residência. Enxerto de gordura não existia uma coisa muito ruim, agora a gente tem usado em cada vez mais coisas. Matriz dérmica não existia, a reconstrução com implantes era uma reconstrução muito ruim, porque os implantes eram muito ruins. Então tudo isso é uma coisa que vem mudando. Então a gente fazia basicamente reconstrução com retalho, agora a gente tem uma participação muito maior da reconstrução com implantes, com expansores, a gente tem implantes melhores, a gente tem texturas novas, a gente tem o enxerto de gordura e a gente tem a participação também dessas texturas novas e das matrizes dérmicas. Então, eu acho que o arsenal do cirurgião plástico que faz, não só reconstrução, mas que faz cirurgia da mama, ele está muito grande hoje e a gente tem resultados muito mais refinados. Então, eu acho que isso que é uma coisa importante. Falando especificamente da cirurgia reparadora de mama, né? E nós vamos abordar depois também a cirurgia de embelezamento da mama, mas vamos dizer da cirurgia reparadora de mama, em casos de reconstrução de mama especificamente. O que você visualiza para o futuro, não imediato, mas para um futuro de médio prazo, da aplicação dessas tecnologias que você acabou de dizer, né? Matriz dérmica, a descoberta das propriedades regenerativas da gordura, outras tecnologias que surgem? Você acredita que a confecção de retalhos para a reconstrução tem uma tendência
de entrar em desuso, ou ela passa a ser secundária em relação a essas tecnologias a curto e médio prazo? Você consegue enxergar alguma coisa assim, ou é imperativo sempre o retalho? Eu acho que o cirurgião que faz a reconstrução, ele sempre vai ter que saber isso. Mesmo que a gente tenha uma tendência, a gente tem que inserir isso num contexto. Então, quando a gente pensa num contexto Brasil, a gente tem ainda muito diagnóstico falho, diagnóstico menos precoce, mais tardio, e isso vai te dar casos muito graves. Por outro lado, então assim, quando a gente fala, então num contexto de clínica privada, a gente tem cada vez mais, e a gente vai ter cada vez mais, um diagnóstico muito precoce. Então a gente vai partir para uma outra era, que é uma coisa de engenharia de tecido mesmo. Então eu vou ter uma base com um implante cada vez menor, eu vou construir a textura vai ter uma participação muito boa, eu vou ter uma matriz, então eu vou conseguir fazer uma reconstrução híbrida, que é falar assim, olha, eu tenho o implante, vai me dar uma pequena projeção e o resto eu vou fazer com gordura, eu vou usar essa propriedade de regeneração. Onde entra o retalho? Nas pacientes que não tiveram essa oportunidade, Perfeito. Eu acho que é isso, e nas pacientes que cada vez menos eu espero que aconteça, mas tem pacientes que vão precisar disso, que tiveram falha do tratamento porque nenhuma técnica é perfeita, então falhou o tratamento com implante, ou tem um efeito muito forte da radioterapia, que mesmo com todos os efeitos regenerativos da gordura, a gente não consegue, né? Ontem a gente estava discutindo isso no nosso grupo de gordura lá, um caso de uma paciente que fez uma quadrantectomia e ela tem uma lesão dérmica tão importante pela radioterapia que... Então essa é uma paciente que provavelmente a gente vai conseguir melhorar um pouco, mas que talvez ela não tenha condição financeira ou não tenha paciência, e essa seja uma candidata a você tirar a mama dela e fazer uma reconstrução total. Perfeito. Com retalho. Então assim, cada vez menos? Provavelmente sim. Especialmente se a gente vislumbrar isso eu estou falando, o meu universo de cirurgia plástica aí, contando a residência, vai ser de uns 25 anos. Né? Mas, então, o que a gente viveu de 20 anos para cá, que é desde que eu acabei a residência, ou daqui a 20 anos, daqui para 20 anos, provavelmente a gente vai usar cada vez menos retalho. Mas não significa que a gente tenha que deixar de lado e falar, olha, então... provavelmente quem faz retalho vai ter um nicho específico de mercado, que é uma coisa que eu vejo acontecer hoje. Então assim, todo mundo põe expansor, todo mundo põe prótese direto, todo mundo usa gordura, mas quando falha isso, aí vai entrar o cara que é um cara que faz basicamente esse cirurgia cara de mama. vai ser um mega especialista. Sim. Né? Ele vai ser um cara que só vai fazer isso. Né? Então hoje, é engraçado a gente ver isso, né? Então, porque quanto mais gente não especializada faz, e a gente vê isso muito acontecer com os mastologistas, então falar, eu fiz um curso de final de semana, então eu sei fazer reconstrução de mama. Perfeito. E aí, o meu maior cliente hoje, em clínica privada, não é o mastologista me encaminhando. Eu tenho os meus parceiros, eu faço reconstrução imediata para 4, 5 mastologistas. Mas quem mais me encaminha paciente para reconstrução de mama são 2. O oncologista clínico e a rede social. Por quê? Porque aquele cara faz uma coisa específica e aí quando deu tudo errado, vai no especialista. Então, no fim das contas, fala assim, a gente usa cada vez menos, mas a gente tem um nicho muito específico e com isso a gente vai ver o super especialista fazendo essas coisas em qualquer área. Se a gente pode traçar um paralelo, né, na cirurgia geral, né, ou na cirurgia do aparelho digestivo, ou na gastroenterologia, é aquilo que quando eu fazia residência, eu fazia muito gastrectomia, BILRO 1, BILRO 2. E hoje, se você encontrar um residente ou um cirurgião recém-formado que consiga fazer um BILRO 2, ou a não ser que seja um profissional que trabalha com oncologia, né? Agora, o que aconteceu foi que começou a se utilizar os bloqueadores, e aí úlcera não existe mais, etc. Então, você não tem um pouco de temor também, como professor que você é, na formação do cirurgião plástico, na cadeia de formação dele, essa apresentação da necessidade dele ter capacidade de decidir como fazer e fazer corretamente, isso não ser tão inserido mais a ponto de
ser um pouco negligenciado no futuro da formação? Você se preocupa com isso? Eu me preocupo e eu vejo isso, na verdade, assim, a gente tem uma coisa que é institucional, então que é MEC e Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que falou, olha, você precisa formar esses residentes para eles serem habilitados para fazer isso, para lidar não com o caso comum, mas com o caso complicado. Então, precisa ter. Então, eu vejo a necessidade. Mas a coisa principal, que eu acho que é a nossa falha institucional, é que a gente falha em mostrar para o membro em formação que ele deveria entender que o cirurgião plástico que faz cirurgia reparadora, ele faz cirurgia estética muito melhor do que o cirurgião que não faz. Por quê? Porque ele tem todas as ferramentas necessárias, não para lidar com o caso do dia a dia, mas o que acontece é assim, você faz reconstrução? Faço. Então, na hora que a paciente que fez 5 mastopexias e já usou todos os planos, ela não tiver mais para quem recorrer, ela vai recorrer ao cara que faz cirurgia reparadora. Por quê? Porque esse cara sabe usar matriz, sabe usar retalho, sabe usar gordura, sabe usar músculo. Então, eu acho que é importante, institucionalmente, a gente informar o residente, o membro em treinamento, que se ele for se ele tiver todas as ferramentas na caixa, ele vai resolver quase todos os problemas ou todos os problemas que forem possíveis. Então, a gente vê isso no cirurgião geral. Você só fez cirurgia de vesícula aberta na sua residência. Quando eu estava começando a sair da residência, começou a videolaparoscopia. Quando eu estava em treinamento, a gente tem 10 anos de diferença, já tinha muita vídeo, mas o residente da cirurgia geral só fazia aberta. Só o especialista fazia. Hoje, os meus residentes da plástica não fizeram nenhuma vesícula aberta. Ninguém nunca fez. Então, a gente vê isso, é uma realidade diferente, mas você precisa dar o treinamento pro por cara. Uma imposição tecnológica, né? Certamente. Aquilo que a gente está dizendo, né? E aí acaba negligenciando uma formação, né? Uma característica de habilidade que o cirurgião tem que ter, né? Que ter. Naturalmente. Agora, Montag, falando especificamente da cirurgia plástica, não a cirurgia reparadora, mas a cirurgia de mama, a gente notou, depois do advento da mastoplastia redutora, lá nos anos 60, 70, com o professor Pitangui, aquela sistematização, aquela quebra de paradigma, ele criou uma matemática fácil de entender para todo mundo fazia da mesma maneira, ressecção em bloco, enfim, e as outras técnicas. Essa mudança que vem ocorrendo desde o entendimento da mulher brasileira, da importância da mama, que antes a mulher brasileira dava muita importância para a região do bumbum, etc. E agora, depois da década de 90, os anos 2000, a mama começou a ter uma importância muito grande, né, para a mulher brasileira. E você, como um cirurgião com esse conhecimento que você tem, você acredita que todas essas inserções novas, onde nós tivemos aqui cirurgiões falando de mama, né, falando de cirurgia de mama, você acredita que essas inserções de novas técnicas ou de abordagem distinta, diferente de técnicas antigas, elas são realmente uma quebra de paradigma para uma mudança satisfatória, ou você acredita que é simplesmente uma revisão e uma maneira de abordar diferente daquilo que constitucionalmente já estava estabelecido? É super interessante isso. Eu fui criado numa escola completamente diferente da escola do professor Pitangui, mas assim, cada um, o que eu acho, assim, na verdade, o que a gente tem que ver, assim, a gente fala assim, a frase é do Isaac Newton, né? Que você fala, eu consigo enxergar mais longe porque eu estou em cima do ombro de gigantes. E é isso. Então, assim, alguém precisou criar uma técnica, então a ressecção em bloco é uma marcação matemática que todo mundo consegue reproduzir. Ótimo. Eu fui criado, né? Eu fiz residência, eu comecei a residência de plástica no ano 2000. Então, assim, a escola do Hospital das Clínicas, por influência de vários cirurgiões, ela é completamente diferente. Eu aprendi a fazer mama sem demarcação rígida. Então, eu já fui criado numa escola de cicatrizes mais reduzidas, mas isso não quer dizer que eu não use, até hoje, os preceitos criados por outros cirurgiões para fazer reconstrução, para fazer cirurgias estéticas. A busca nossa, como a de vários outros cirurgiões, é para a gente
ter cada vez resultados melhores com cicatrizes menores. Agora, quando eu introduzo um conceito de cicatrizes reduzidas, eu não posso perder resultado. Então, o resultado estético da mama, ele tem que ser bonito, independente da cicatriz. Então, a cicatriz é o que eu falo assim, então eu fui para Curitiba, porque eu fazia cirurgia em L já, mas assim, eu queria ver uma visão diferente. Então, eu fui para Curitiba, fiquei lá uns 4 dias com o Adel para aprender uma visão diferente. E assim, mudou totalmente o que eu vejo? Não mudou totalmente, mudou alguma coisa. Então, eu entregar uma cicatriz mais curta é uma vantagem para minha paciente. Mas desde que eu não perca o formato da mama. O formato é a coisa mais importante, né? Então, eu acho que são várias visões. E aí, assim, a gente tem uma sorte muito grande de viver no Brasil e de ter esse ambiente profícuo de conhecimento. Todo mundo. Então, a gente tem, assim, atualmente, se você pegar e falar assim, nós temos as técnicas de mastopexia com estabilização de alças musculares. As 3 técnicas que a gente tem, que são as mais usadas no mundo, são 3 técnicas de 3 brasileiros. Sim. Então nós temos Marcelo Ono, Alexandre Munhoz, Márcio Rigo, com 3 técnicas de estabilização. E cada vez mais a gente vai ter isso. Então você vai para a Europa, vai para um congresso, e aí vem um belga e fala, putz, eu aprendi com aquela sua apresentação em Paris, porque eu vi a sua apresentação, e ótimo. Então assim, antes a gente aprendia com os estrangeiros, agora eles aprendem com a gente. Todo mundo aprende junto. Então o que eu vejo é isso, é um ambiente muito legal, com cirurgião plástico tem um ego gigante, mas assim, a gente tem uma mudança de mentalidade de, ok, todo mundo vai aprender, todo mundo vai crescer e todo mundo vai crescer junto. E eu acho que essa é a coisa mais legal desse momento que a gente está vivendo. Você notou, esse momento que a gente está vivendo é uma coisa bacana de falar. Eu tenho perguntado isso para todas as pessoas que participam do Conecta Plástica, para todos os cirurgiões. Você notou que hoje houve uma quebra de paradigma, ou seja, você virou a sua chave depois da pandemia, quando você começou a conhecer muito mais gente através da mídia social, através da comunicação, da globalização da comunicação, da internet, essas conferências, essa necessidade de se falar e não poder falar com ninguém, de não poder estar fisicamente presente. Você notou uma mudança? O que você notou? O que você sentiu interiormente? Antes a gente tinha que sair, né? Eu fiz isso. Em 2018, eu fui para Houston, no Texas, e fiquei um mês, porque eu queria estudar um assunto e não tinha ninguém para conversar no Brasil. Agora, a gente faz um call no Zoom e conversa com as pessoas e junta o cara de Hong Kong junto com 4 o cara do pessoas, Texas, junto, não sei o quê, e você conversa. Então, assim, eu acho que isso foi muito bom para todo mundo. Não queria que tivesse a pandemia. Lógico. Mas se tem alguma coisa que evoluiu muito, foi isso. E a outra coisa que aconteceu foi, como estava todo mundo trancado em casa, a gente se uniu. E assim, especialmente no Brasil, isso aconteceu muito. Nós temos grupos de cirurgiões plásticos que discutem só mama, só gordura, só contorno corporal, só regeneração. E eu acho que isso é um caminho sem volta. Então, assim, o que eu acho que deveria acontecer é isso. Falar, olha, aqui nesse grupo não tem ego. A gente discute, eu acho isso, eu acho aquilo, todo mundo vai aprender, todo mundo vai melhorar. E isso é o que eu vejo. E assim, eu acho que se não tivesse tido a pandemia, o Breast Science não teria existido. Perfeito. Porque foi na hora, assim, essa iniciativa começou da necessidade de estar junto, né? Sim, porque vamos juntar, e a gente começou com 3 que viraram 6, né? Começamos eu, Murilo Fraga e o Evandro me ligou para o Murilo, falou, vamos, a gente foi para Florianópolis, comprou um cadáver, começou a estudar, vamos juntar mais gente, Voto, Max, Gustavo Aquino, formatou o curso. Nós temos mais de 100 alunos. Nós temos agora uma família, uma comunidade. Todo mundo tem insight, todo mundo ensina. Não tem professor e aluno. Tem os professores convidados, né? Então tem vários. A gente vê, né? Adel, Bianco, Vinícius Melgaço, Bruno Garcia. Outro dia tava lá o Ventura, né? Assistindo a aula. Ventura veio como aluno. É um professor associado, dá uma aula. Você já Por quê? pensou? Veio,
aprendeu alguma coisa de técnica, melhorou alguma coisa. Essa humildade que eu acho que é a maior característica que se criou nesse ambiente. Por quê? Porque aí o cara... E aí esse cara... Isso é que é bonito, né? Esse cara veio, aprendeu alguma coisa comigo, mas me ensinou muita coisa e ensina muita coisa para os meus alunos, para todo mundo. Então, assim, fala... Mas o que aconteceu? Aí me perguntaram... Pô, por que você, que é o cara, que é professor, que tem um curso, o que você está fazendo em Curitiba? Eu falei, eu não sei tudo. Então, se eu vier aqui aprender alguma coisa, a minha paciente vai ter benefício e o meu aluno lá no curso vai ter benefício. Então, assim, é uma atitude de humildade. Por quê? E assim, você começa a morrer quando você acha que você sabe tudo. É isso aí, você começou falando isso, é bem isso mesmo. E essa humildade é fundamental. E essa família que está formando, a gente fala na Falha sempre, nós somos uma família, né? Essa família, essa conexão, essa conectividade que as pessoas têm e de transmitir ideias, de receber ideias, de estar aberto a receber, isso é a essência do ensino e a essência da vida. Você é um cirurgião plástico que é um empresário, mas são duas carreiras paralelas. Se você parar de operar, acaba o negócio de falar assim, eu vou só vender aparelho, não. Vou vender material. Aí, assim, a inovação acaba. Acaba porque eu não estou descobrindo o que eu preciso. É onde tem a dor, né? Lógico, fala, puta, isso aqui, mas sacana, dá para mudar. E ao mesmo tempo você ouve os inputs de colegas aplica. E fala assim, eu tenho essa dificuldade, mas aí você submete isso aos seus pares. E aí fala, olha, fizemos isso aqui, o que você acha? Aí alguém chega e fala, você tem um brainstorm, eu usei isso aqui. Tanta coisa se cria. Ou seja, fala assim, então todo mundo tem benefício. Você, porque está melhorando a sua cirurgia, você, porque você está melhorando os seus produtos, os colegas, porque tem produto novo, e a pessoa usa o seu produto e te dá o feedback e aquilo melhora, e a paciente. A gente criou muita coisa assim, e é assim que a gente funciona. E eu quero encerrar perguntando para você uma coisa que eu tenho certeza que, como você é um dos maiores expertos aí no mundo sobre isso, a gente quer saber de você e o público, muita gente que não é cirurgião plástico participa desse podcast, então a gente chama, como na Igreja Católica o pessoal chama de leigos, né? Muitos leigos vão ouvir o que você está falando, é muito importante essa informação que você vai dar. Qual a última palavra sobre o problema de implante mamário, sobre doenças causadas por implante mamário? Não vamos estigmatizar nada, não vamos colocar palavras onde não se deve, mas o que você pode dizer brevemente sobre isso para poder tranquilizar as pessoas ou trazer algum alerta ou trazer alguma informação importante? Bom, acho que a gente vive uma era que é super interessante, que é assim, então a gente tem basicamente 4 níveis de texturização. Então a gente tem desde implantes que são hiper texturizados, abrasivos, como o poliuretano, e implante liso lá embaixo, e a gente tem macros e micro texturas. Então a nossa briga é descobrir o que é melhor, se é aderência ou movimento, se é inflamação ou pouca inflamação, se é alguma coisa mais compatível ou menos com o corpo. Então a gente está vivendo isso. Então a informação que a gente tem hoje, em 2022, é que os implantes lisos eles são um pouco mais compatíveis, eles geram menos inflamação no corpo. Mas isso é positivo, porque eles mexem muito mais no corpo. Então o implante mais texturizado ele tem uma inflamação maior, mas ele gruda mais. O que é bom, o que é ruim, ninguém sabe. Essa é uma resposta que a gente ainda não tem. E a gente tem, ao mesmo tempo, então tem uma outra vertente do conhecimento que é falar assim, olha, eu tenho um implante que é um corpo estranho, gerando uma reação de corpo estranho no corpo, com inflamação, e eu tenho algumas pacientes que, por conta ou de um pequeno extravasamento de silicone, ou por causa dessa reação de corpo estranho, elas vão ter uma resposta inflamatória aberrante e um desenvolvimento de doenças autoimunes. Então, a gente fala sindromiase ou doença do silicone. É importante a gente estar aberto a isso, a entender que algumas pacientes vão desenvolver isso, certo? E aí algumas pacientes elas vão ser incompatíveis com a presença desse implante de silicone no corpo, mas que, nem todas desenvolvem isso e o número exato não é conhecido ainda. Então, por enquanto, o que a gente acha é que uma minoria de pacientes vai desenvolver isso e que normalmente são pacientes que são suscetíveis, já tem algum fator para desenvolver isso. Com o passar do tempo, a gente vai ter um conhecimento maior para saber se você tem um risco
de desenvolver, então essa paciente eu não vou colocar prótese, e eu acho assim, o implante de mama foi desenvolvido na década de 60. Nós estamos, né, em 2022. Os implantes de hoje, de sexta geração, não são iguais aos implantes que a gente usava em 1960. Lógico. Do mesmo jeito que o carro que eu dirijo hoje não é igual ao carro da década de 20, 30, quando começaram a ter carros. Então, assim, é importante para as pacientes saberem que existe muita pesquisa nisso e que os implantes de 2022 são muito melhores do que os implantes que causaram. Prospectivamente, a possibilidade de problema é menor. Ela deve ser menor. Por quê? Porque a gente está trabalhando com materiais diferentes. Então, assim, as pessoas quando falam assim, é colocar numa caixa tudo. Todo laser é igual? Não. Todo implante é igual? Não. Os implantes têm problemas? Todos têm. Os implantes mais novos têm menos problemas? Sim, tem menos problemas. Então, a minha visão é assim, a gente não pode demonizar o implante e a gente não pode endeusar o implante. Então, assim, tem problema? Tem. Mas, então, assim, quando, especialmente, a gente tem... essas discussões são muito acaloradas, né? Então, todo mundo vai ter problema. Não, não vai. Então, assim, porque a gente tem muito benefício. Então, na hora que você fala que ninguém deve usar prótese de silicone, o que acontece, e a gente tem muita gente falando isso, você está negando a reconstrução de mama para 70% das pacientes do mundo. Então, assim, existe um benefício estético, existe um benefício psíquico, existe um benefício físico do uso dos implantes, tanto na cirurgia reparadora quanto na cirurgia estética. Então, eu acho que é muito importante isso. E a minha mensagem é de otimismo. Tem problema? Tem problema, mas isso vai melhorar com o passar do tempo, com o desenvolvimento da tecnologia. Eu acho uma posição muito bacana essa. Eu acho que eu me sinto obrigado a te dizer que, para mim, é sempre um aprendizado estar com gente como você. Eu tenho uma visão também sobre isso, eu tenho uma visão bastante pragmática. Eu acho assim, eu acho que a quantidade de complicações e de problemas apresentados face à quantidade de benefícios que essa metodologia de incremento de volume na mama proporciona é infinitamente maior do que de problema, né? Então, tem que se estudar mesmo, vale a pena ficar muito atento a isso, mas eu acho que o cirurgião plástico, o paciente, de uma maneira geral, e as empresas também que participam desse processo, todos eles estão atentos e empenhados, mas o implante não tem nada ainda que substitua, né, Eduardo? Não tem. Para onde que nós corremos, né? Não tem para onde correr. Eduardo, olha, quero te agradecer imensamente. Você é um cara muito querido por nós, para a Faga Medical. Você é um cara que está sempre em contato com a gente e é um esperto no assunto, é um cara de uma capacidade acima da média. Está numa universidade, quer dizer, um cara que está nos principais serviços do Brasil e do mundo, né? Então, eu agradeço muito, a Faga Medical se sente honrada em ter você aqui. Eu, como cirurgião plástico, tenho uma admiração muito grande por você, quero que você saiba disso, e você sabe disso. Quero que você tenha em mente que essa capacidade que você tem de transmitir conhecimento com humildade que você tem, a maneira impositiva das suas ideias, porque você é um cara firme, né? Você não eu costumo dizer que o Eduardo não é ensaboado. O que ele tem para falar, ele fala. Então você é um cara firme. Essa convicção das ideias que você tem só ajuda a cirurgia plástica. A gente já se cansou de meias palavras. A gente precisa de gente que fale a verdade, que fale com a convicção do conhecimento que você tem. Muito obrigado, viu, Eduardo? Você é sempre bem-vindo aqui. Bom, eu agradeço a oportunidade. Eu vou fazer um jabá. Eu tenho um podcast também, chama Plastic Talks, e aí assim, esse episódio acho que vai ser publicado nos 2 canais, porque a missão, no final das contas, para a gente conseguir ajudar, e aí você falou do público leigo, a missão não é só ajudar operando algumas pacientes, porque isso que a gente tem é um poder limitado, né? Eu opero 3 pacientes por semana no meu consultório, eu não consigo operar mais gente, mas quando a gente expande isso, quando a gente faz essa promoção do conhecimento, a gente consegue alcançar muito mais gente e ajudar muito mais gente. Perfeito. Treinando cirurgiões, dando informações sem viés. Eu acho que essa é a nossa missão como educadores também. Então, acho que
Eu agradeço demais a oportunidade e estamos abertos a Obrigado, voltar Eduardão. aqui quando... Esse é o cara, certo? gente. Muito amigo, irmão. Obrigado, Eduardo. Sempre junto. Um abraço, uma honra ter você aqui conosco. Obrigado, Baixinho. Pessoal, sempre ligados aí no Conecta Plástica, estaremos de volta brevemente. Um abraço para todos. Obrigado, Eduardo, de novo. Um beijo na família. Um detalhe, peraí só um pouquinho. Papai papai novo, hein? Nasceu agora pequenininha. Qual que é o nome dela? Helena, tá com 8 Graças dias. a Deus. Que Deus abençoe e dê muita saúde para Helena. Hoje é dia 21 de outubro de 2022. A Helena nasceu. Um beijo grande para Helena. Que Deus te proteja, te abençoe e ilumine a sua vida. Mais uma menina na vida desse homem que tem 4 mulheres em casa agora. Parabéns, Eduardo. Um abraço. Obrigado. Tchau, galera. Deus abençoe. Tchau, tchau.